não teve aqui ontem? Você não teve. Você teve? Não, nem você, né? Mas quem que não teve aqui? A senhora não teve aqui? Seja bem-vinda. Amém? Eu tive aqui ontem. Foi muito bom. Saí daqui agradecido ao Senhor. Eu trouxe um abraço da minha esposa e do pessoal. A gente estava desde a 1 da tarde numa reunião de famílias atípicas lá na igreja. Deixei ainda a Dalete lá desfazendo todo o aparato lá, porque é uma jornada muito difícil, muito difícil em todos os sentidos, né? No peso da oração, no suporte que a gente dá para as famílias que têm filhos atípicos, com síndrome de Down, com TEA, enfim, TDAH, né? Minha família mais. Então, provavelmente a Darete vai estar aqui com a gente amanhã, em nome de Jesus. É difícil andar sozinho, né? Mas eu vou compartilhar um texto com vocês hoje, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o que a gente falou ontem, né? De uma forma mais aprofundada, amém? Quantos estão em jejum? Eu lembrei disso hoje. Que bom. Nós vamos ler João 13, por favor. Vamos ler, vamos meditar e vamos entender um pouquinho. Tem luz aqui? Tem? Obrigado. É o moço da energia, né? Essa energia, esse vigor. Agora eu estou lendo, agora eu estou enxergando. Amém? João 13, todos acharam? Amém. Podemos ler? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor em 13:1 de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus e que estavam no mundo, e eles amou até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois colocou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Aproximando-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus: o que eu faço agora não sabes, mas compreenderás depois. E disse Pedro: nunca me lavará os pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas lave também as mãos e a cabeça. E Jesus disse: aquele que já se banhou não necessita de lavar mais, senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. E tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizei bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também me lavar os pés uns dos outros. E eu vos dei esse exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade eu vos digo, de que o servo não é maior que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois vós, se as fizerdes. E eu não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas isso é para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. E digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer acreditais que eu sou. E em verdade eu vos digo, todo aquele que receber a quem eu enviar, a mim recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Não precisava talvez nem pregar, né? Mas vamos pegar esse trem, esse metrô, e vamos embarcar nessa jornada para que a gente possa descobrir o que Deus trouxe a gente aqui essa noite para que Ele fale conosco.
Eu de fato fico muito constrangido quando eu vejo uma pessoa que lidera um grupo de pessoas, né, se dispõe de uma forma generosa, de uma forma humilde e de uma forma servil para servir aqueles que ele lidera. Isso é um ato de muita nobreza e acontece muito isso. Só que nós gostamos muito de ver alguns vídeos, por exemplo, na internet. Essa semana eu vi um vídeo construído, claro, em que um rapaz chega com uma roupa de gari num condomínio e o vendedor daqueles terrenos está tentando falar para ele que não adianta ele entrar ali, né? Que ele é só um gari e ele nunca ia ter um terreno ali porque o lugar era caro, né? Aí nessa conversa, onde o suposto gari está sendo enquadrado pelo artigo de ser pobre, né? Pelo crime de ser pobre, o outro rapaz chega e fala: ô querido, você por aqui? Ele cumprimentou o gari. Aí o vendedor falou: mas você conhece ele? Ele: eu conheço, ele é o dono do condomínio. E o cara se vestiu com uma roupa de limpador, né, de gari. Eu não sei se aqui é gari, lá no Rio a gente chama de gari. É gari também? Gari é gari, né? Glória a Deus. Teve uma época que eu pensei em ser gari, porque eu precisava trabalhar, mas eu não podia, sabe por quê? Porque eu não tinha o 2º grau completo. Você acredita? É verdade, irmãos. Eu só estudei até a 6ª série primária. A cara de vocês é ótima. É muito bom. Glória a Deus. Eu já terminei, tá? Fique tranquilo, eu já terminei. Eu já sei botar as vírgulas e essas coisas. E aí, deixa eu retomar aqui, senão eu me perco. Sai, TDAH. Sai. E aí o rapaz fala: não. Aí o menino fala: não, é porque eu também acordei tarde, eu não estou conseguindo organizar meus pensamentos. Tipo. Aí o rapaz fala: não, foi bom você falar, porque agora eu conheço você. Você pode pegar suas coisas, você pode ir embora. Porque aqui a gente não aceita discriminação, a gente não aceita que as pessoas sejam humilhadas, tudo. Você pode ficar à vontade, você pode pegar suas coisas, você está demitido. E esse vídeo tem muitos views. Porque muitas vezes a gente se sente vingado, né? A gente vê um vídeo desse construído e ele não é só construído avulso, ele é construído porque ele é pautado na intenção de ter muitos views e render dividendos, né? Quando o vídeo é patrocinado. E ele é estudado, por quê? Porque a maioria das pessoas que vê um vídeo desse ou é consultada por isso, de uma outra forma, de uma forma subliminar, ela acaba deixando escapar que ela gosta de ver situações onde os humilhados são exaltados, onde os soberbos são abatidos, que é uma coisa que a palavra diz. São duas coisas que a palavra diz: que a soberba precede a ruína, né? E que os humilhados serão exaltados. Mas essa é uma figura caricata daquilo que a gente vive no nosso íntimo, como eu estava pincelando um pouco ontem. Então o cenário aqui é de Jesus que parecia andar com os discípulos e falar com algumas pessoas esporadicamente durante aquela caminhada, como Zaqueu, por exemplo, como o cego de Jericó, como a mulher do fluxo de sangue. Parece que Jesus é um trem que tem uma trilha só e as pessoas vão se aproximando e usufruindo daquele poder maravilhoso, daquela genuinidade, do amor, como João falou, e tudo mais. E alguns continuam, e quando recebem a sugestão dizendo: olha, se você me serve, me segue, né? Não faz só o que eu estou falando não, anda comigo também, né? Que era isso que Jesus queria dizer. Mas não estava. Eu vou ler um texto com você bem rapidinho para você entender parte dessa cena. Ela começou em outro lugar. Eu vou ler bem rapidinho. Acho que é 22. Lucas 22:10 diz assim, ó: e respondeu Jesus: quando vocês entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem levando um cântaro de água. Sigam ele até a casa que ele entrar. E disse ao dono da casa: o mestre manda perguntar a você: onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado.
fazei ali os preparativos da Páscoa, ou da ceia. Então a gente está vendo aqui, nesse texto de Lucas 22, que Jesus, em algum momento que os discípulos não sabiam qual era, aleluia, os discípulos sabiam que conhecia, pensavam que conhecia todos os... o cara está dormindo e acordando comigo todo dia, né? Em algum momento Jesus escapou e encontrou um homem em algum lugar que estava longe dali e deu as coordenadas para aquele homem, para que aquele homem preparasse um cenáculo, um lugar seguro, um lugar honroso, para que ele pudesse fazer uma ceia, onde ele pudesse se movimentar e ministrar aos discípulos de uma forma muito íntima e que ele não tivesse a pressão de uma multidão, já que agora ele estava 3 anos e meio na terra e todo mundo, toda hora, em qualquer lugar onde ele estava, queria o apertar e se aproximar dele para tocar no mínimo, a ponto dele ter que pegar um barco e ficar da água pregando num barco para que as pessoas não apertassem ele, e as pessoas ficavam à beira da água. Tamanha sede, tamanha necessidade, tamanha curiosidade, tamanha especulação, tamanha perversidade que todos eles tinham, cada um com a sua parte. E agora então, os discípulos vão, e todas as vezes que eles tinham que fazer um movimento, querido, ele falava para os discípulos fazerem alguma coisa. Lá em Samaria, no poço, ele despediu todos os discípulos, 12, pode falar comigo? 12. Você imagina se você, senhora, senhor, você que é casado, se você tivesse 12 filhos adultos, você teria você, sua esposa e 12 filhos adultos. São 14 pessoas numa casa, certo? É muito trabalho na cozinha, né, irmã? Você mandaria os 12 filhos no supermercado para comprar comida? 12 homens. Jesus pega todos os homens, manda os homens para o supermercado, por quê? Porque ele sabia que ia ficar só com uma mulher, cheque aí na sua cabeça, era uma mulher, e ela ia entrar numa conversa, num nível de conversa com Jesus, que era homem, cheque, e ele não podia expor essa mulher como um pastor, então ele libera os discípulos e fala, eu vou ficar aqui esperando, porque ela está chegando. Ah, como eu amo essa mulher. Penso eu, né? Digo eu, não Senhor. Em outro momento, ele se estrutura e fala, olha, o que tem? Quem que tem para comer aí? Ah, mas o povo está com fome, Jesus, a gente está aqui um tempão. Vai comprar de comer com eles, pô. Dá de comer para eles. Então Jesus estava sempre direcionando para os discípulos organizarem as cruzadas, organizarem os cultos, as comunhões, e as ceias e as mesas. E agora a gente tem um lugar, a figura de um lugar onde já foi preparada por um homem que ninguém sabe quem é, muito menos os discípulos. Então a característica desse homem é, vocês vão encontrar um homem carregando o quê? O quê? Um cântaro. O que é um cântaro? É um lugar que leva água. Então Jesus ia cear pão e vinho, mas ele sabia que precisava de água, porque ele é judeu, ele ia precisar lavar as mãos, o rosto. Então esse homem chega lá com um cântaro de água e deixa lá, no cenáculo. Os discípulos perguntam, olha, o mestre está perguntando tudo. Não, pode subir, é aqui, ó, toma a chave aqui, ó. Quando acabar a reunião, você só me entrega a chave, viu? Tem papel higiênico lá no armarinho, entendeu? E aí Jesus chega, quando ele chega, os discípulos já estão lá. Por quê? Porque eles já foram preparar o lugar, eles já acharam o homem do cântaro, o lugar já estava com a ceia pronta, e Jesus chega, e qual é a conversa? Ah, João, você fica inclinando a cabeça no peito de Jesus, mas quando estava lá no monte com Elias e com Moisés, eu estava lá. Você teve essa experiência? André, você teve essa experiência? Então, eu vou ser um cara que vou ter um lugar mais privilegiado. Aí o outro fala, não, mas você estava do lado dele quando ele botou a mão no filho da viúva de Naim? Você não viu nada? Ninguém pode ter tido uma experiência tão grande como eu. E eu, que estava lá com Lázaro? Você desenrolou as ataduras de Lázaro quando Lázaro saiu da tumba? Ou da cova?
ou do buraco, seja lá o que você preferir. E eles ficavam disputando as experiências do passado, de onde Deus em carne, Jesus, esteve, para tentar graduar eles em relação àquilo que estaria por vir. Sendo que Paulo lá na frente diz, olha, é melhor vocês deixarem as coisas que ficam para trás e prosseguindo para o alvo, avançando para o prêmio da soberana vocação. Então, Paulo não estava falando só das coisas ruins, a gente está sempre falando para deixar os traumas do passado, as raízes de amargura, as brigas, enfim, o pecado, a vida, enfim, tudo, né, de ruim. Mas Jesus está sugerindo que eles deixem as coisas boas. Tem um... Ah, não, é a música, né? Esse é o teclado, né? Deixem as coisas boas. Você teve essa experiência? Essa experiência é que você... Quando você orou e um paralítico ressuscitou, esse vai ser o seu cartão de visita para que você entre no céu? Um monte de gente expulsou demônio, curou um monte de gente, vai chegar lá e Jesus vai falar, olha, eu não conheço você. Vocês praticam iniquidade, se afasta de mim. Vocês vão tentar entrar no gozo do meu reino e vocês nem me conhecem. A gente expulsou demônio no seu nome, no meu nome, eu não mandei vocês fazer nada, não conheço vocês. É a mesma coisa que chegar na padaria ali um mês inteiro, falar, tô vindo aí, o bispo Cacá pediu para pegar pão lá para a igreja, pegar presunto, queijo, leite, sei lá, pão de queijo. Pão de queijo. Aí o bispo chega lá na padaria no fim do mês e fala, tem uma conta aqui, que o Gilson pediu e tal. Ô Gilson, você pegou as coisas lá no meu nome? Ah, peguei, pô. Afinal de contas, eu estou lá na igreja trabalhando, eu preguei lá, pô. Mas eu não falei para você... eu não falei para você pagar nada no meu nome, eu não te dei essa autoridade, eu não conheço você o bastante para você comprar, não te dei anel, não te dei cartão de crédito. Não falei nada, por que você fez isso? Você não tem essa autoridade. Embora quem não conhece lá, né, que não me conhece, mas conhece o bispo, então eu falei e tive o crédito na pessoa do bispo, que ele conhece. Eu mesmo, como Paulo falou, Jesus eu conheço, Paulo também, mas você quem é? Eu não sei quem você é. Sim ou não? Vocês estão me acompanhando? Eu sei que às vezes eu pareço confuso, eu dou uma volta muito grande, mas eu tenho um objetivo. Amém? E aí Jesus, quando Ele sempre faz isso, mas quando Ele precisa fazer algo que é direto conosco, Ele não usa intermediário. Ele não vai me usar hoje, se for o caso. Ele não vai usar o bispo, como o bispo falou, porque aqui as cadeiras não vão falar. Em relação à palavra, tem atalaia nesse lugar. Aleluia! Mas em relação ao que Ele faz conosco, Ele mesmo levanta do seu lugar. E os discípulos, como eu falei ontem, eles estavam tão corridos que eles não lavaram os pés uns dos outros, não. Eles não lavaram os próprios pés. Eles não se lavaram para fazer parte da ceia. E aí Jesus levanta, Ele mesmo levanta, tira a roupa de cima dele. Uma indumentária, tecida num fio só, roupa de marca. Vai lá, Ele mesmo toma a toalha, cinge o seu corpo com a toalha, ou seja, Ele se veste com a toalha, se cobre. Ele pega uma bacia, vai lá no cântaro que Ele pediu para o homem, lá de Lucas 22:10, enche de água a bacia, Ele mesmo, volta carregando a bacia, coloca a bacia lá, prepara a toalha no colo, pega aquele pé. Qual o primeiro pé? Por isso que as pessoas dizem que o peito de pé do Pedro é preto, né? Não é assim? Não tem um? Por causa do pó. Algumas coisas de criança a gente sabe onde nasceu. E aí Pedro falou, você é um maluco, rapaz, você vai lavar meu pé? Por quê? Porque na cabeça de Pedro, na cabeça religiosa de Pedro, não cabia uma pessoa do quilate de Jesus se submeter a um homem tão frágil, pecador ou limitado como ele, a ponto de lavar seus pés, que era um serviço de escravos, de servos daquela época.
de subalternos, se é um termo que você consegue assimilar mais. Mas Pedro, se eu não fizer isso com você, a gente não pode compartilhar a mesma coisa, você não tem parte comigo. E é uma palavra que talvez Pedro não tivesse nem entendido na totalidade, mas só em pensar na hipótese de que Jesus pudesse deixar Pedro de fora de alguma coisa. Ele falou, não, então você lava, não é o pé só não, lava a mão, lava a cabeça, pode lavar tudo. Foi aí que nasceu aquela música, né? Depois eu canto, se eu cantar vocês vão embora. E aí Jesus começa a lavar. Vou fazer uma pergunta, só para você que conhece Jesus, ou tem ideia de quem Jesus seja. Você acha mesmo que Jesus não conhecia o pé de Pedro? Desde criança? Desde quando o pé de Pedro não tinha nenhuma cicatriz, das farpas das canoas, de onde ele pescava, da linha da pescaria, das redes que enroscavam nos seus pés no dia de tempestade? Você acha mesmo que cada cicatriz, que quando Jesus conhecia o pé de Pedro, quando nenenzinho, quando foi gerado no ventre da mãe de Pedro, e agora tinha todas aquelas cicatrizes, você acha que Jesus não conhecia nenhuma daquelas cicatrizes? Você acha que ele não sabia, que ele não pensava, enquanto lavava o pé de Pedro e falava, isso aqui foi quando você caiu, lembra naquele dia? Você ia cair, Pedro, você ia bater de cabeça. Era eu. Lembra aquele dia, Pedro? Que vocês pegaram um peixe assim, assado. Ele não precisava falar. Jesus conhece. Eu não sei vocês, querido. Eu já estou fazendo hora extra na terra já há uns 25 anos. Eu já era para estar morto há muito tempo. Enquanto eu estiver vivo, ou supostamente vivo nesse mundo, eu vou falar do amor dele, sabe por quê? Porque Jesus é, de fato, quem a minha alma esperou. Eu não tenho coragem de cantar algumas canções. Tem uma canção que há pouco tempo eu ouvi e na igreja eu não canto. Eu fico quieto. Porque eu acho hipocrisia da minha parte. Quando a igreja, por exemplo, canta lá, e é muito bonito, né? Porque é muito bonito as canções. Já tomei as minhas vestes, estou só te esperando, como é que é? Não, eu já vesti as minhas vestes brancas, não é assim? Isso, estou só te esperando, não é verdade. Tudo bem que seja verdade para vocês, querido, para mim é mentira. Eu queria estar só esperando Jesus, mas eu ainda não sou tão limpo. Eu estou correndo atrás de muitas coisas ainda. Estou resolvendo muitas coisas e muitas coisas ainda não foram resolvidas dentro de mim porque eu não deixei. Porque eu resolvi me divorciar, como eu falei aqui ontem, mas os papéis dos meus divórcios com o velho homem ainda estão correndo num tribunal que muitas vezes está na mão de outras pessoas. Muitas vezes está na mão do acusador que chega diante de Deus de dia e de noite e fala aqui, ó, esse aqui é o seu filho, ó, Gilson, ó. Você vive guardando ele aí, ó. Você vive protegendo ele, abençoando ele, olha aí, ó. Já tirei tudo, ele não passa fome. Já tirei tudo, ele não fica doente. Já tirei tudo, ele não fica triste. Para que eu vou ficar triste? Eu não tenho tempo de ficar triste. Eu não tenho tempo de ficar triste, meu Deus. Que coisa chata ficar triste. Ai, Deus. E aí, me perdi, perdão. Vou retroagir. Então eu não tenho condições de falar, de cantar diante de Deus, diante do altar de Deus, diante dos santos, dos filhos, parecido com Cristo, dizendo uma coisa que eu não sou, eu não canto. Abaixo a cabeça, assim, e eu falo para Deus no meu espírito, Pai, eu quero estar nesse lugar, eu quero estar vestido com as minhas vestes, só te esperando, não fazendo mais nada, não olhando para mais nada, não andando ansioso ou depressivo, ou na expectativa de mais nada. Eu quero estar só te esperando, mas esse ainda não é o lugar que eu estou.
Se Jesus, eu amo tanto Jesus que eu queria que ele voltasse. Mas se ele me perguntasse agora, eu ia falar, espera, você tem como esperar só mais um dia, Senhor? Ontem eu passei por uma pessoa e eu não falei do amor de Deus para ele. Hoje eu entrei no Uber para vir para cá. Quando eu olhei a mensagem, o tempo na mensagem, que é 50 minutos. 50 minutos. Já viu quando o diabo faz assim pra gente? Aí eu entrei no carro, pensei comigo, perdeu, Playboy? Vou te encher de Jesus. Até você chegar lá em São Paulo. Sacomã, né? Aqui, uma hora é Sacomã, outra hora. Eu vim falando. Aí ele falou, sabe aquela lagoinha que tem lá na Avenida da Salgrade? Eu estava passando de carro, estava trânsito ali, o menino com aquelas plaquinhas, igual vocês estavam aqui, né? E eu não consigo ler de longe por causa do óculos e tudo. Eu já estava 12 horas sentado no Uber. Eu não aguentava mais. Eu estava exausto, mas tinha que pagar contas. Aí ele gritou para mim, ele olhou, abaixou a plaquinha e gritou para mim, e eu não ouvi. E eu abaixei o vidro, e aquele menino pequenininho, ele falou, moço, Jesus te ama. Eu andei os últimos 15 minutos, vindo de Mauá para cá com esse cara chorando, dizendo para mim, que aquilo espantou tudo aquilo de ruim que ele estava sentindo. Aleluia. Ele foi para casa chorando, sabe o que ele fez? Igual a mulher samaritana. Ela, amor, sabe o que aconteceu comigo? A esposa, o que, meu? O que aconteceu? Eu falei, não, calma. O menino falou, amor, acabou comigo. Ele falou que Jesus me amava. Aí ela, como assim? Ela falou, amor, Jesus ama a gente, amor, Jesus ama a gente. Sozinho, evangelizando a moça. Nem crente era mais, ainda. Já estava compartilhando a porção de amor que ele recebeu. Gente... Aí ele falou que no outro dia pegou o pessoal de uma igreja lá, além do véu, e as meninas entraram, e uma das moças que entraram era visitante. E a moça que era visitante, que tinha ido a primeira vez na igreja, e tinha se convertido, falou para ele, você já foi na igreja, moço, lá? Aí ele falou, não fui não. Aí a menina, que tinha, não eram as outras 3 crentes não, queridos, a moça que tinha acabado de se converter, falou, pode ir lá, moça, a gente aceita gente com tatuagem lá, tá? Você pode ir. Lá não tem esse problema não, pode ir com tatuagem, com brinco, vai como você está, Jesus vai te receber. As coisas estão assim, o tempo está sendo remido, porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Aleluia! E aí Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, com o propósito de dizer, olha, vocês estão com os pés sujos? Sim, então eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. E quando se trata de servir, e se você for chamado para servir, cumpra todas as etapas. Sabe o que me constrange quando eu venho aqui e em muitos outros lugares que eu vou? É que eu não faço ideia do duro que dá manter esse chão aqui, refletindo as lâmpadas do teto. Você acha que eu não procuro aqui na parede, algum lugar que da outra vez eu vi que estava tendo uma infiltração? Você acha que eu não entro na salinha das crianças e tento sentir o cheiro de mofo que tinha da primeira vez que eu vim aqui? E quando eu não sinto, você acha que eu não sei que tem muita gente envolvida, que está gastando sua vida para que zere algumas coisas, para que outras pessoas que cheguem aqui tenham tempo bastante para sair daqui e dizer, olha, Jesus ama você também. Aleluia! Isso é remir o tempo. O tempo está sendo abreviado, porque quando os filhos de Deus se manifestam em prol do reino, eles se cingem com uma toalha, pegam uma bacia e colocam o joelho para baixo. Por quê? Porque para você alcançar os pés de alguém, você precisa se curvar. Talvez aqui a gente não sinta a necessidade de se curvar, sabe por quê? Porque esse lugar é o estrado dos pés do Senhor. Uma vez eu fui numa reunião de pastores da cidade toda, uma reunião do conselho de pastores da cidade, cada mês era numa igreja. E naquele dia, eu acho que talvez eu tenha contado, porque eu sempre conto isso, era uma Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, aqui é muito diferente no Rio de Janeiro. A Assembleia de Deus e o Comando Vermelho é muito parecido, porque eles são loucos por aquilo que eles acreditam.
O assembleando é muito efusiante. Ele ora fervorosamente. E estava lá todos os pastores, batistas, presbiterianos, renovados, pentecostais, calvinistas e mondista. E aí quando acabou a reunião, eles fizeram um círculo, cada um ia orar um pouquinho, por um propósito, tinha uns 20 pastores talvez. E aí chamaram o seu José, toda a igreja, sempre sem ter o seu José. Chamaram o seu José, que limpava a igreja, que era o zelador, e o seu José veio, e aí pegou na mão, e cada um ia orar. E quando os pastores vão orar, cada um quer orar mais sublimemente que o outro. E quer usar palavras que talvez, palavras que persuadem o coração de Deus. Porque de repente, se Deus me ouvir conjugando esse verbo que eu nem sei, talvez a minha oração suba mais rápido. Aí chegou na hora do seu José começou a orar. E ele falou: "Oh Deus, olha eu aqui, Deus, José, no meio desse monte de homem bonito. Glória a Deus, Jesus. Obrigado que você me abençoou com a oportunidade de limpar a sua casa. E quando eu limpo a sua casa, parece que eu estou limpando as suas mãos." E o amor de Deus parece poesia. A gente converte as coisas. Para ele, a pilastra da igreja era como o dedo de Deus, que ele ficava limpando, cuidando, de fato zelando pela casa de Deus. Era uma oportunidade. Muitas vezes, por um construtor, ele entra numa obra e ele olha aquilo como Deus e ele não percebe. Porque Deus olha as coisas que não são como se já fossem. Então, quando Deus olha para mim e para você, ele fala: esse cara nem sabe. Igual quando o bispo orou aqui, você nem sabe, Justo, onde é que você vai chegar com esse negócio que você está fazendo. Porque eu vou falar 2 coisas para vocês a respeito do futuro. 3. Os nobres perseveram nas coisas nobres. Os nobres projetam as coisas nobres e perseveram na sua nobreza. Eles não desistem. E eu não estou falando de utopias, não. Nobreza não é você ter 50, 100 vezes mais do que você tem. Nobreza é permanecer naquilo que é nobre, que é íntegro, que é honesto, que é de boa fama, que é sincero. Nisso pensai, como diz Tiago, se eu não me engano. É Tiago? Não sei. Segunda coisa para o futuro. Daqui para frente é uma jornada. Daqui para trás foi uma jornada. O que trouxe a gente até aqui não é o bastante para nos levar até onde a gente precisa ir. Não é. Hoje é sábado, dia 30 ou 31. Hoje é dia 30 de agosto. Até o dia 30 de agosto de 2005, uma força que você produziu, um ânimo ou falta de ânimo, qualquer coisa, te trouxe até aqui. E aquilo que você conheceu da palavra, do amor de Deus e experimentou do Espírito Santo também te trouxe até aqui. O que trouxe a gente até aqui hoje não é o bastante para levar a gente até onde Deus quer levar a gente. Só que Deus tem aquilo que Ele precisa para levar a gente até onde Ele quer que a gente vá. Nós não temos. Ah, mas não, nós não temos. É por isso que a gente vem nesse lugar, por isso que a gente ora em casa, por isso que a gente lê a Bíblia. Você já parou para pensar, queridos, que o livro de Romanos, parece que você nunca leu. Toda vez que você vai ler o livro de Romanos, eu fico com muita raiva. Parece que nunca li a Bíblia. Parece que aquele cara está olhando para mim dizendo: não é você, mano. Acorda, Gilson. Gilson, onde é que você estava até agora? Era o que Jesus estava fazendo. Não, já fiz tudo. Já ressuscitei mortos. Já curei leprosos. Já fiz cego enxergar. Já fiz surdo falar. Porque ele era surdo. E agora ouve e agora ele fala. Que era surdo mudo. Eu já fiz tanta coisa. Já perdoei pessoas que eles ficaram assim: nossa, eu jamais perdoaria essa mulher ou esse homem. Agora eu preciso fazer algo de uma forma diferente para que eles entendam. Por mais que ele olhe de Pedro, você não vai entender agora. Depois você vai entender. Mas eu ainda assim vou explicar. Eu estou lavando seus pés. Por quê?
Porque João explica no texto antes. Como ele entendeu que Deus já tinha depositado na mão dele todas as coisas, ele amou os seus discípulos, e agora que ele recebeu todo o poder, ele não abandonou. Ele amou os seus discípulos até o fim. Parece ou não parece um voto de casamento? Na riqueza e na pobreza, na presença ou na ausência, com nenhum poder, com todo poder, com zero autoridade, com toda autoridade. Independente do estado, do estágio, da forma com que vocês me viam ou que eu de fato estava, eu amo vocês e eu estou junto com vocês. Então vem cá, deixa eu cuidar de vocês enquanto eu estou aqui. Porque depois que eu for, a coisa vai mudar. Nos dias, por enquanto vocês me têm, mas quando vocês não me tiverem mais, nesses dias vocês vão jejuar. Ele falou. Nesses dias vocês vão perceber o quanto vocês estão perdendo a oportunidade de me ter. Por quê? Porque se em Sodoma tivessem feito os milagres que eu fiz aqui, as coisas que eu fiz na presença de vocês, eles já teriam se convertido há muito tempo. Vou fazer uma pergunta? Qual era o pecado de Sodoma? Todo mundo fala a mesma coisa, não precisa falar. É prostituição, a devassidão. Não é assim? Esse não era o pecado de Sodoma. Eu não vou nem falar, para gerar curiosidade mesmo de você lá. Mas lá você vai ver. Se você ler, e eu vou ser mal com vocês, porque eu vou ser pai. Mal no melhor sentido. Se vocês forem ler o livro, a Bíblia, vocês vão ver que o pecado de Sodoma não era a devassidão sexual. Porque a nossa referência de Sodoma eram as coisas loucas que eles faziam com intimidade. Mas o pecado deles não era esse. Eles abandonaram Deus. Eles ajuntavam as riquezas e deixavam os pobres morrerem à míngua. Eles não serviam as pessoas com aquilo que eles estavam adquirindo. Falei que não ia falar, acabei dando um spoiler, como dizem os jovens hoje. É spoiler que chama? Trava-língua, né? Se em Nínive tivesse feito, tenho certeza, se em outros lugares, digo eu, não, Senhor. Mas não, eu andei com vocês, e agora vocês estão querendo que um lugar privilegiado, porque vocês andaram comigo, me viram, e puderam experimentar tudo isso. Aí, você percebe, querido, que a religiosidade, por exemplo, de Pedro, queria impedir que Jesus morresse. Mas era por um sentimento genuíno. Pedro amava Jesus mesmo, assim. Eu não queria. Eu me vejo Pedro. Se Jesus falasse, alguém vai me matar, eu falei, vou te esconder agora. Vamos para um lugar, vamos procurar o FBI lá, proteção à testemunha. Vamos esconder você, que você não pode morrer. E muitas vezes a gente quer defender, a gente quer proteger algumas pessoas de algo que ela precisa viver, para que ela possa ser alcançada por aquela experiência, e Deus entra exatamente ali. E sabe aonde a gente mais erra nesse sentido? Com os nossos filhos. Os nossos filhos não sabem o que é não ter às vezes. Não, mas a gente não pode, porque a gente é provedor, a gente é sacerdote. Como é que a gente vai deixar o nosso filho não ter? De propósito? E lá na frente, como é que eu vou ensinar meu filho e minha filha em que o justo não mendigará o pão? Queridos, eu já tive muitas vezes sem pão, mas eu nunca mendiguei pão. Existe um abismo muito grande, e a gente coloca tudo no mesmo saco, porque a gente é politicamente correto às vezes. E eu sei que está difícil falar isso, essa música também é muito triste. Parece a trilha sonora de uma história que vai acabar muito mal, né? Mas eu quero dizer para vocês, eu estou feliz, sabe por quê? Porque a complexidade do nosso espírito mostra o quanto a gente está preocupado. Eu sei que você não está me respeitando sentado aí, você nem me conhece direito. Eu sei que você está interessado em saber por qual motivo Deus trouxe você aqui. E se não está interessado, deveria estar. O serviço da casa de Deus, ele precede algumas experiências que a gente vai ter do lado de fora. Mas algumas pessoas que já chegam aqui, elas já têm experiência de serviço há muito tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Há uns 2, 3, no máximo 4 semanas atrás, as mulheres da igreja se juntaram
todas e foram para o Parque do Ibirapuera. Fizeram um grande piquenique, uma grande mesa, oraram, cantaram louvores e tudo. Daqui a pouco, apareceu um rapaz que vende esses artesanatos na rua, com um cabelão Black Power, um negro, jovem. Ele estava meio irritado, por quê? Porque os jovens que estavam ao redor estavam zombando dele por causa do trabalho dele. Ele estava muito bravo. E a Fabi, que é uma moça lá que anda com a gente, ela, querido, vem aqui. Ela acolheu ele, trouxe ele para perto. Ele, fica calmo, vamos sentar aqui. Você quer um salgadinho? Tá lá, poxa, eu tô assim. Todo mundo fica zoando o meu trabalho, tudo. E o meu trabalho é honesto, é só porque eu estou na rua. Ele se queixou. E ali, o pessoal orou, bateu papo com ele, incluiu ele ali no grupo. E ele deu uma baixada de bola, descontraiu, ficou feliz. Oraram com ele pôde se abrir um pouquinho. Tem 30 dias mais ou menos. Esse rapaz morreu agora, quarta-feira. Foi tentar entrar com um cachorro no supermercado, a segurança deu um tiro no peito dele. Essa é a diferença do entendimento do servir a Deus. Não é parecer que é bom. Não é você estar num lugar público como o Parque do Ibirapuera, que de fato é muita gente que vai lá. E aqui eu não posso dizer não para uma pessoa dessa, porque o que as pessoas vão... Esse nível de testemunho, querido, não adianta a gente construir. As pessoas vão falar mal da gente se a gente pintar, se a gente tiver uma galinha com ovos de ouro. É difícil você tentar, não tente construir um testemunho do lado de fora, servindo de uma forma parcial. Não sirva pessoas que podem te dar algo em troca. Não que essas pessoas não mereçam ser servidas, mas eu estou falando da intenção. Se você está com esse coração, como é que eu faço para me despir desse sentimento? E dizer, não, eu não vou. Por que eu não vou servir você? Porque eu tenho interesse. Seja franco, se denuncie. Se você acha que não vale a pena se denunciar com essa pessoa, se denuncie para outra pessoa. Poxa, fulano falou com você que precisava de uma ajuda e tal, você falou que não ia ajudar e tudo. O que aconteceu? Eu falei, eu não posso ajudar. Por quê? Porque eu sou uma fraude como crente. Eu sou um hipócrita. Eu queria mesmo era ajudar ele, porque eu sei que ele ia no final daquilo ele ia me ajudar. Entendeu? E a gente não faz isso, sabe por quê? Porque a gente cobre. Se a gente tem uma cicatriz, a gente cobre com cabelo. Se a gente tem pouco cabelo e tem vergonha de ser careca, a gente põe um boné. Entendeu? E você vê muitas vezes uma pessoa falando com o lábio travado porque ela tem vergonha dos dentes. Porque a gente está sempre tentando esconder a nossa podridão, esconder o nosso defeito, esconder aquilo que parece ser ruim. Que não é porque é feio, é ruim. Tanto que eu estou aqui, eu sou feio e estou aqui. E é bom estar aqui. Bom, pelo menos para mim é bom. Mas não, a gente quer tirar a foto no Instagram. E a gente não tira a foto da nossa miséria. A gente não compartilha a nossa miséria. Vou ficar na miséria que é o melhor que eu faço. Então você não serve as pessoas na internet. Por quê? Porque você não presta um serviço 100% ativo em Jesus. Porque a rede é uma rede social. Quando eu cheguei nesse estado, eu estava com a rede social ativa 100%. Frenética, por quê? Porque a gente vinha publicando as nossas movimentações. Isso era uma forma de transformar a gente, de dar uma segurança para a gente, porque a gente sai do interior do Rio de Janeiro e vai para um lugar onde a gente não sabe. Eu já cruzei esse país até um estado que eu nunca fui na minha vida e voltei da mesma forma que fui, com os bolsos vazios e com o coração triste. Por quê? Porque eu estava sendo usado. Mas o que a Bíblia diz? Seja por vaidade, seja por cobiça, por qual motivo que for, pregue o Evangelho, deixe que pregue o Evangelho. Então, queridos, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para aquele que crê. E Deus me confiou o Evangelho que ele não confiou nem aos anjos, e eu não sou digno nem de segurar a Bíblia, nem de carregar a Bíblia. Então, no que está em mim, eu digo para vocês, levanta e anda. Sai da frigidez espiritual que você vive, mas diga para você mesmo por qual motivo você está levantando. E não levante só num culto, levante na sua vida.
Erga a sua cabeça. Sai do lugar que limita a sua visão, que você fica assim, eu não consigo enxergar. Você acha que algum daqueles discípulos no meio da tempestade, algum deles já viram um fantasma? Vocês já viram um fantasma, queridos? Mas não, andou com Jesus um tempão, aí Jesus vem andando no meio da tempestade, é um fantasma. Baseado em que eles falaram que é um fantasma? Baseado no medo, baseado na condição atual, porque a tempestade faz o nosso corpo atrofiar, a gente fica com frio, a gente fica tremendo, a nossa visão fica limitada, as nossas ações não se justificam muito, porque qualquer movimento que a gente fizer, a gente pode piorar a situação. Então a gente vai ficando ali, ó, apertadinho, quase claustrofóbico. Aí Jesus vem andando, faceiro e dominante sobre o mar. Meu Deus, bastava a tempestade, é um fantasma. Oxe, quanto mais reza, né, assim? Outro ditado que é do mundo, que a gente encontra na Bíblia. Quanto mais reza, mais assombração aparece. E o mundo está cheio de ditados que são trocadilhos do que a Bíblia fala, e a gente não consegue perceber. Queridos, ó, Jesus falou, tá vendo aquele cara olhando lá na esquina da sinagoga? O que tem, Jesus? Tudo que ele ensinar para você, você faz tudinho direitinho, hein? Que ele é, mas o que ele fizer, a forma com que ele vive, não faz igual. É muito triste, né? Você vê assim, poxa, tem o pastor Gilson? Olha, cara, ele prega muito, mas não vale a pena andar com ele não. O que ele vive, ó, ou o que ele faz, enfim. Aí eu deixo por sua conta. Não é triste isso? Não é muito melhor deixar de fazer isso aqui e viver para Deus do que falar de Deus? O que eu vim fazer aqui foi falar de um Deus que me tirou de um charco de lodo, que a Bíblia é muito educada, porque o charco de lodo é o lugar do cocô do estábulo, que você lava e cai aquele monte de esterco lá atrás. Esse é o charco de lodo. Foi da onde Deus tirou Davi, me tirou de um charco de lodo, me colocou meus pés numa rocha, colocou um cântico na minha boca, um hino de adoração ao meu Deus. E se ele pudesse ter a completude do que estava sendo falado em toda a terra antes e depois, ele diria: me elevará sobre uma rocha, minha cabeça exaltará, a ti, Senhor, eu cantarei com júbilo. Tá? Ele vai fazer, mas eu já estou cantando, cantarei, cantarei, cantarei. Independente de onde você for me exaltar, mas a gente não tem como viver como a maioria dos crentes da terra, sentado na igreja esperando o dia da honra. Qual é o dia que Deus vai me honrar? Qual é o dia que Deus vai abençoar e vai trazer o meu esposo ou a minha esposa, ou meu filho de volta, ou ele vai me curar? Nós precisamos ser provocadores dos milagres que nós perseguimos. A não ser que você esteja 100% morto, numa esquife. Aí você precisa que Jesus vá até lá e toque em você. Caso contrário, se você trabalha ou precisa trabalhar, se você não está trabalhando, você está tendo trabalho de fazer currículo, mas você não para de trabalhar. Agora, sentado, e aí a gente ora e chora para ter um trabalho, e quando a gente está trabalhando, a gente trabalha a semana inteira para chegar sexta-feira e dizer, graças a Deus, chegou sexta-feira. A melhor hora do trabalho é a hora que a gente para de trabalhar, mas quando estava enchendo a paciência do bispo. Vamos fazer uma campanha, pastor, 3 horas da manhã, vem trabalhar, eu preciso trabalhar, pastor, preciso trabalhar. Ô querido, tem trabalho. Eu falei, não, mas eu não consigo. Consegue. Quando a gente tinha escola de líderes, por causa das células, alguns jovens que faziam faculdade, outros que trabalhavam à noite, falavam, pastor, eu não consigo. Pastor não, que eu nem era pastor. Eu não consigo, Gilson. Por quê? Porque eu saio de manhã para trabalhar, e depois quando eu chego do trabalho, eu tomo banho, troco de roupa, eu vou para a faculdade, e chego em casa 10h30, eu chego muito cansado e tudo, falo assim, mas então, pelo que eu entendi aqui, né, se tivesse uma escola meia-noite, só que você dava, né? Essa seria a solução. Eu falei, não, então eu te dou aula meia-noite. Não, eu te dou aula meia-noite, você quer marcar comigo? Eu vou na sua casa, você vai na minha, ou a gente vem na igreja, eu tenho a chave. Meia-noite. Não, mas aí, né?
Mas aí, meia-noite, né? Eu falo, você não falou, acabou de falar, eu te perguntei, você falou que sim. Aí eu estou te falando que você tem agora, você fala que não. Então, quando tudo diz que não, né? Aí a gente vai para a igreja, valente, por isso que eu estou te falando. Vê lá o que você canta para Deus e diante de Deus. Tem uma canção que diz, vou cantar agora para vocês irem embora. O que dizer? Se tudo é o que dizer para tocar o seu coração e te surpreender se tudo conheces de mim. Não é assim? A gente precisa orar, vamos orar. Eu vou orar com vocês porque a gente peca por muito falar muitas vezes. O que eu quero que vocês recebam no seu espírito, em nome de Jesus, é que o ato de servir, ele excede as coisas que você faz. Eu não vim falar para vocês que vocês precisam ser mais proeminentes na limpeza da igreja, embora seja isso que possa tocar o seu espírito, ou algo semelhante. Então eu não estou falando de fazer. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês, claro, com a palavra que o bispo compartilhou aqui. Eu sirvo a Deus segurando essa parede. Amém? Esse é o meu serviço para Deus. Eu estou segurando a parede porque a parede vai cair. Aí Jesus vem e fala assim, ó, aquele que me serve, me siga. Aí o que eu faço? Eu largo a parede e eu vou seguir a Deus. E agora, eu seguindo Jesus, eu estou fazendo uma coisa que ele falou e deixando de fazer outra. Você entende que não está vinculado ao fazer. Não está vinculado ao que você está fazendo. Ah, mas se eu sair desse lugar, as coisas vão ruir. Vão. Algumas coisas vão ruir. E elas não ruíram, porque você ainda está segurando elas. Você entende? Tem algumas coisas que precisam ruir. Elas precisam terminar. Não se coloca vinho novo em odre velho. Jesus não tá falando aqui que ele não vai pegar carona no seu carro, no seu calhambeque, não. O que ele está falando é que ele tem algo tão sublime que pode consertar o seu odre. Mas ele está dizendo, eu sugiro que você se prepare para receber, porque é menos trabalho, porque vai ruir e vai se perder, ele falou. Se você deixar esse odre romper, aquilo que eu te der vai se perder. Ou você nunca teve a experiência de dizer, poxa, aquilo que Deus me deu, ou com aquilo que Deus me abençoou, principalmente coisas, eu perdi, eu negociei. E outros não. Deus me deu isso aqui, eu não largo. Se afasta de mim. Nossa, se afasta de mim. Estou guardando isso aqui porque Deus me deu, Deus me confiou. Acontece também com filhos. Queridos, cuidem do seu cônjuge. O filho de vocês vai embora. Cuide da sua esposa. Cuide do seu esposo. Seus filhos vão embora. Um dia eles vão conhecer alguém. Um dia eles vão se casar e vão entrar no mesmo ciclo com mais saúde se você cuidar do seu esposo e da sua esposa de uma forma honrosa, de uma forma caprichosa. Eu não estou sugerindo que você abandone ou coloque seu filho em segundo, pelo contrário, aí mesmo que ele vai entrar em proeminência, sabe por quê? Porque ele vai pular no seu colo, e ele vai sentir a liberdade para dizer, papai, posso fazer maquiagem em você? Eu passei a tarde, querido, passando lenço umedecido, depois do almoço, na minha cara, tentando tirar batom e maquiagem com glitter, que entrou no meu olho, eu quase fiquei cego hoje, e foi o ataque duplo, foi a minha filha e a prima, e eu estava sofrendo no banheiro. Você tinha que ver aquelas meninas. Elas estavam se acabando de rir, felizes da vida. Eu não acredito que meu pai deixou você, tá? Porque a Elisa sempre faz. Pinta minha unha, ela bagunça. Mas a Vitória veio aqui, você deixou o pai, foi muito maneiro. Eu dividi assim, eu fiz uma linha no rosto, falei, ó, aqui é seu e aqui é seu. Eu falei, eu podia pelo menos dormir nessa hora. E elas pintarem. Eu não consigo. Você entende? Mas a gente quer pegar o Pai, que nos dá essa liberdade,
e caricaturar Ele com aquilo que a gente acha que deve ser Deus. Deus não é homem para que minta, querido. E nem filho do homem para que não cumpra aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Vocês são terra prometida. Tipo Canaã, uma terra que mana leite e mel, somos todos nós. E sabe o que acontece com esse tipo de terra? Toda terra que mana leite e mel tem gigante para ser derrubado. Toda terra que mana leite e mel tem altares para ser derrubado. Idolatrar alguma coisa na sua vida, e eu não estou falando de ídolos de religiosidade, de postes ídolos, por assim dizer. Estou falando daquilo que toma o primeiro lugar, daquilo que Deus quer ou é na sua vida, na minha vida. Então eu tomei essa decisão essa semana, uns 10 dias atrás, que eu compartilhei ontem aqui, e eu vim sugerir isso para vocês. Ouse ter comunhão uns com os outros. Tenha coragem de se expor. Eu sei que a mulher corre para arrumar a casa antes de receber uma visita, e ela está certa. Mas se a visita bater na sua porta, não deixe ela ir embora e peça dela entrar porque você não arrumou a casa. Porque quando a casa está um pouquinho bagunçada, aquela é a vida como ela é, na maioria do tempo. E eu não estou falando que você é desleixada, ou você é desleixado, ou você precisa ser. A questão é que as pessoas precisam nos conhecer como nós somos. As pessoas precisam entender que nós temos essa limitação. Se a minha esposa fizer pipoca 1h da manhã, a gente vendo lá um vídeo, uma pregação, um filme, qualquer coisa, ela vai lavar a vasilha de pipoca 1h da manhã. Se eu fizer um jantar para 10 pessoas, eu não vou lavar aquela louça naquela hora. Eu estou com 10 pessoas. Então eu vou acomodar aquela louça. Eu tenho o hábito de umedecer a louça com água, com sabão, para aquela coisa não ficar agarrada. Dependendo da comida, você vai depois ficar ali um tempão, né? Assim, eu sou da época que minha avó colocava bucha e areia na nossa mão para a gente arear as panelas no quintal da casa, querido. Por causa das paneladas de porco. Né? Olha o porco aí de novo. Então as pessoas precisam conhecer a gente como a gente é. A gente não precisa se endireitar. Eu não preciso usar uma roupa um pouco mais larga para vocês não perceberem que eu estou mais gordinho do que da última vez. Meu metabolismo não é mais o mesmo. Eu fiz 49 anos, dia 23 agora, e ninguém me deu os parabéns. Eu estou muito zangado com vocês. Amém. Entendeu? A gente não precisa esconder esse ponto. Não precisa. As pessoas precisam saber quem a gente é, até mesmo para que ela tenha a liberdade de pecar contra a gente, de ser ultrajante, ou de ser piedosa e misericordiosa com a gente. E de se juntar. E dizer, bora lá na casa da irmã. Porque quando alguém está sem comer, a gente junta, a gente faz uns mistérios e vai lá, né? E abençoa, né? Não é assim? E é mó legal fazer isso. Mas não é difícil você juntar, fala, olha, vamos juntar nós três, vamos dar uma faxina na casa da irmã. É uma mancada, né? A irmã não vai aceitar bem, não é assim? Ou, não é assim, não é? Vocês não estão vendo? Estão me vendo aqui? Vocês estão me ouvindo? É assim mesmo, por quê? Porque, ó, pelo amor de Deus, tem limite. Então, se a gente está tentando fazer isso e a gente não faz porque a irmã vai se sentir assim, a gente não tem liberdade para a irmã, para sentar para ela e dizer, irmã, está acontecendo alguma coisa? Mas muitas vezes a pessoa não faz porque ela começou uma crise de coluna e ela não é tão ativa na casa como antigamente e ela tem vergonha de falar, ou às vezes nem teve tempo. Ou aquela irmã ou aquele irmão que a gente falou ontem, que é o da fofoca, teve acesso à sujeira antes. E todo mundo da igreja já sabe que a irmã não cuida bem da casa. Cuidou bem 30 anos. Nos 15 dias que ela ficou de cama, o irmão esteve lá ou a irmã esteve lá. E a gente está conhecendo a irmã pela boca do irmão. Por quê? Porque a gente não tem comunhão uns com os outros. Porque a gente não convive com os outros. Por que você não vai lá? Eu não vou lá porque o irmão tem esse hábito. E eu não vou. Você sabe o que é amigo, querido? Vou dar só um panorama para você entender o que é servidão. Que não está ligado ao que se faz, mas o que se é. É o serviço. Nós fomos chamados
para servir, então vou te dar um parâmetro. Vou falar de amigo. Alguém sabe o que é amigo? Amigo, estou falando dos homens, nem mulheres não. Mulheres, muitas vezes a gente tem parâmetros de fidelidade, lealdade. Amigo, querido amigo, homens que estão aqui. Amigo é o cara que você vai saber que você pode chamar ele para cuidar da sua filha de 12 anos, de 13 anos, que está começando a entrar na puberdade. E você vai falar, olha, eu preciso de alguém para dar banho na minha filha e cuidar da minha filha enquanto eu e minha esposa trabalham. Esse é amigo. Esse é o cara que vai colocar sua filha, essa mesma filha, de conchinha, e vai dormir para proteger ela. E se ele tiver algum sentimento estranho fora daquilo que o Evangelho diz, ele vai levantar da cama da sua filha e vai ligar para outra pessoa e dizer, irmão, estou precisando de uma ajuda que eu não posso ficar sozinho aqui. O nome disso é caráter espiritual. Provavelmente, amigo de verdade é o cara que vai casar com a sua esposa quando você morrer. E a gente não tem coragem de pensar nisso. A gente é hipócrita, sabe por quê? Porque a gente quer morrer, nós homens, e quer que a nossa esposa fique a vida inteira. E alguns de nós, não dos que estão aqui dentro, alguns de nós homens do planeta Terra, as esposas ainda vão celebrar a nossa morte. Dependendo de quem nós somos. Eu não tenho parâmetro de amizade de mulher, porque eu não consegui entender a mulher até hoje. Eu não tenho, como é que eu vou dar um exemplo? Não consigo. Mas não está muito ligado à fidelidade. Está ligado ao ombro. E ombro é serviço. Principalmente de homem, porque quando o homem chora com você, ele não está nem aí para a sua camisa. Tudo aquilo que ele tem no nariz, ele coloca na sua camisa. Sem medo. É ou não é? Então a gente precisa ser... Eu não quero transformar essa reunião numa reunião paterna, mas assim... O homem e o menino, e aí serve para as mulheres também. O imaturo ou a imatura vive pela emoção. Mas quem é adulto, responsável, faz o que tem que ser feito. E acabou. Jesus fez o que tinha que ser feito. Sua filha, o seu filho, está com um negócio no nariz... Você vai ficar 5 minutos procurando aquele troço ridículo de puxar aqui, ou você vai botar a boca no nariz do seu filho e vai puxar o que estiver lá dentro, mesmo que você morra. Então o que tem que ser feito, tem que ser feito. E Deus fez. O que tem que ser feito é dar o meu filho, e eu dei o meu filho. Agora vinde, amados meus. Se prepare para a boda. Não tem essa de emprestar o óleo para o irmão, não. Ah, mas isso é egoísmo. Não, é o que Jesus está falando. Guarde o que é teu, para que você não seja roubado. Para que no dia que chegar lá, em vez de você apresentar uma lamparina que não vai se apagar, e falar assim, não, eu só tenho esse pouquinho, porque eu emprestei para outra irmã. O que é seu diante de Deus. A gente partilha, é unção. Esse tipo de óleo é o que mantém a sua vela acesa, a sua chama acesa. E você sabe igual eu vou ser profeta aqui, coisa que eu não sou, tá? Eu não sou profeta. Eu tenho certeza que se você compartilhasse alguma crença, algum entendimento da palavra de Deus aqui na igreja, as pessoas iam se escandalizar. Não é assim? Se eu falar para os irmãos mesmo o que eu entendo desse texto aqui, os irmãos vão dizer que eu sou um herege, não é assim? É ou não é, queridos? E a gente está aqui junto, buscando o mesmo Deus. Cremar é pecado? Meu irmão, eu não sei, pô. Ah, pastor, Adão tinha umbigo. A gente já passou dessa fase. Pelo amor de Deus. Eu sei que a criança, quantos anos você tem, minha linda? 9 anos. Talvez ela pense nisso agora que eu falei. É mesmo, né? Não é? Agora eu e o bispo aqui, eu tenho 49, o bispo 65. É 65, né? É mesmo, eu nunca pensei nisso. Meu Deus! Não dá. Então, ó, desperta tu que dormes. Levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor há de te alcançar.
Então servir está mais em estar com o espírito de prontidão e dizer, o que precisa ser feito? Eu vou. Eu preciso dirigir o caminhão. Tem que ter habilitação E. Você tem? Não. Que horas tem? 4 horas da manhã. Vai morrer? Vai. Eu vou. Você já dirigiu o caminhão? Já. Mas você não tem habilitação. Mas eu não vou deixar sua esposa morrer. Eu não vou deixar a filha morrer. Eu não vou deixar você morrer. Então vamos embora. E se a polícia parar? A polícia vai ter que acompanhar vocês. Ela vai ter que me prender e levar vocês até o hospital. Então vamos embora. De um jeito ou de outro, vocês vão chegar lá. Sua esposa vai ter nenê. Você vai conseguir, ser atendido. Vamos embora. Mas vamos embora. Bora. Levanta. Sim ou não? Eu não sei se eu estou exagerando nos exemplos, mas eu prefiro mais falar de coisas repetitivas, que são do cotidiano, do que fazer com que vocês experimentem uma linguagem e uma história alusiva que pode ser que um dia vocês vivam. Quantos anos você tem? 27. Está escrevendo um livro. Eu tenho 49, já comecei a escrever há 18 anos e não acabei. 18 anos, sabe por quê? Porque eu descobri que eu estava escrevendo um livro sobre o que eu estava sentindo, que eu não estava pronto. Aí eu vou submeter outras pessoas que vão acreditar na minha carteirinha de pastor e vai comprar o meu livro para uma história que eu mesmo não estou pronto, não. Eu quero ler esse livro e dizer, nossa, glória a Deus! E talvez eu nunca acabe, porque eu não fui chamado para escrever livro. É porque eu já plantei uma árvore e tenho filho. Não é assim o ditado? Não, mas eu não tenho interesse de fazer livro por causa disso. Eu tenho interesse em não ver vocês mais, como eu falei ontem, como árvores. Eu preciso ver Deus em vocês, então eu preciso de mais um toque. Eu preciso que Deus me alcance um pouco mais. E eu vim tirar as armaduras. Ah, Senhor, disse ela, se o meu senhor Naamã soubesse do profeta que está em Israel. A escrava, querido. Uma escrava estava tendo misericórdia de um cara forte, poderoso, senhor de muitos, líder de muitos no exército. Ela se compadeceu. Puxa vida, deve ter visto ele de lance, trocando de roupa, porque ainda assim era uma serva. E como é que ela descobriu? De repente ela conhecia lepra, porque naquela época as roupas de quem tinham lepra eram colocadas à parte, não era assim? De repente ela não viu ele, de repente ela entendeu que ele tinha lepra, e de repente ela chegou para quem sabia que ele tinha lepra, não é assim? Então, por exemplo, o pastor é inacessível, coração duro, brucutu, e a pastora está aqui dando mole para mim, para me falar com ela, falando, então pastor, puxa, sabe o que eu fiquei sabendo? Curioso, né? Tem uma pessoa que que faz esse tratamento, que conversa, né? Aí daqui a pouco a pastora chega lá, você não sabe o que o pastor Gilson me falou. Aí vai tomar, sabe o quê? Isso não é fofoca gospel não, querido. Isso é uma conversa intencional. Eu vou fazer com que essa palavra de vida chegue a essa pessoa. Ela não quer falar comigo. Sabe o que nunca aconteceu comigo? Pode ficar de pé, que a gente vai acabar, em nome de Jesus. Senão fica aqui até amanhã. Sabe o que nunca aconteceu comigo? Eu nunca tive um pastor ou uma pastora que chegasse para mim e falasse assim, pastor Gil,